Um assalto a banco foi descrito como o assalto do século. O plano engenhoso de um mentor para arrombar um cofre inexpugnável deixa os detetives loucos. Os eventos da história de hoje aconteceram em um banco francês chamado Société Générale, um dos bancos mais conhecidos da França com filiais em todo o mundo. O banco está localizado na cidade de Nice, localizada na Riviera Francesa, na costa sudeste da França, no Mar Mediterrâneo. Naquela época, a maioria das pessoas costumava guardar seus bens valiosos neste banco, como dinheiro, joias, ouro e, então, o banco aceitou todos os tipos de depósitos e os colocou em cofres dentro do vault. Os clientes estavam tão confiantes de que suas propriedades estavam seguras, já que o banco tinha uma das maiores e mais fortes falhas de toda a França. No entanto, o que aconteceu na segunda-feira, 19 de julho de 1976 é algo que nunca aconteceu antes. O dia começou como todos os outros dias. Todos os diretores se sentaram para começar um dia típico. Não havia nada de estranho que indicasse que algo incomum estava para acontecer. Tudo estava bem até que o diretor do banco e alguns policiais tentaram abrir o cofre para liberar fundos para transações de clientes. A porta principal do cofre abriu normalmente, mas a porta interna permaneceu persistente e eles não conseguiram abri-la. Permaneceram calmos, pois não é a primeira vez que a porta ficou presa. Antes de ser uma porta de aço de 75 anos que pesava mais de 20 toneladas, então lidar com esses problemas era comum. Mas o problema era que muitos dos clientes estavam reunidos em frente ao banco, esperando que os funcionários abrissem a porta para que pudessem fazer suas transações o mais rápido possível. O diretor do banco ligou para a empresa fabricante do vault, que também é responsável pela manutenção. Alguns minutos depois, um representante da empresa chegou para trabalhar no mecanismo de fechadura e continuou o procedimento de desbloqueio repetidamente, tentando descobrir por que a porta estava presa. Depois de um tempo, o perito descobriu que a fechadura funcionava bem, mas a porta permaneceu emperrada e nenhuma marca mostrou que a porta havia sido forçada. O perito trouxe todas as ferramentas e continuou tentando descobrir o que fez a porta emperrar. Ao mesmo tempo, clientes frustrados começaram a se aglomerar ao redor do banco com impaciência crescente. Eles começaram a se preocupar, eles queriam seu dinheiro, eles queriam chegar aos seus valores e ninguém lhes dizia por que eles tinham que esperar. A ansiedade estava por toda parte. Os especialistas tentaram resolver o enigma do mecanismo, não tinham ideia. Apesar do auxílio de pessoal adicional enviado pela empresa fabricante, eles não conseguiam nem descobrir o que estava acontecendo. Parecia confuso e complicado. Eles não tinham explicação a menos que a porta fosse fechada pelo outro lado, o que é impossível. Como uma porta poderia ser fechada por dentro se é a única maneira de entrar e sair do vault? Isso estava insano. Ao meio-dia foi tomada a decisão de arrombar a lateral da porta do vault. Eles queriam descobrir o que fez a porta emperrar. Às 3 horas da tarde, um pequeno buraco finalmente se abriu em que eles podem espiar dentro do cofre. O trabalhador declarou o que era considerado impossível. O banco havia sido assaltado. O diretor do banco chamou a polícia. Em poucos minutos, o banco estava repleto de policiais, incluindo todos os policiais importantes em boa forma, pois eles estavam cientes de que iam conduzir uma investigação sobre um dos maiores assaltos a banco da história. Eles aumentaram o buraco. Todos esses policiais entraram. Os ladrões de banco levaram todo o dinheiro que estava dentro, além de outros 4.000 cofres com coisas valiosas. E havia uma citação escrita na parede com uma fonte grande que diz: "E sem armas, sem violência e sem ódio." A questão levantada aqui é como os ladrões entraram e saíram do vault que era tão óbvio para os detetives que estavam lá. Havia um buraco aberto para um túnel que levou ao sistema de esgoto subterrâneo da cidade e o equipamento usado pelos ladrões para arrombar o vault foi deixado lá. Tudo foi deixado para trás. Mostra que esta foi uma grande operação. Havia 27 cilindros de gás que foram usados para abastecer maçaricos e havia equipamento de ventilação que traz ar fresco para o túnel, além de quase 800 metros de cabo elétrico. Eles devem ter planejado esta operação massiva com meses de antecedência, o que vale o prêmio que receberam no final. Os ladrões roubaram dinheiro, joias e metais preciosos no valor de cerca de 10 milhões de dólares. Foi o maior assalto a banco da história mundial e foi descrito como o assalto do século. E a maioria da mídia internacional usou isso como manchete. O banco ofereceu uma recompensa de $250 mil para qualquer um que obtivesse informações que levassem à prisão dos ladrões.
Não foi apenas o maior assalto a banco, mas a maior investigação para detetives de alto escalão foi trazida de toda a França e eles começaram a entrevistar milhares de pessoas. Funcionários do banco, clientes que tinham caixas no cofre, até mesmo trabalhadores e pessoas que moravam ao redor do banco também foram entrevistados. Foram comprovadas evidências de que uma grande gangue conhecida chamada Ratos de Esgoto era cúmplice desse roubo. É uma gangue que usava sistema de esgoto na maioria de seus crimes. Após um longo período de investigação, os detetives encontraram suspeitos e tinham quase certeza que eles são membros dos Ratos de Esgoto. Mas sentiram que nenhum dos suspeitos até então tinha capacidade de planejar esta operação, então tomaram a decisão de mantê-lo sob vigilância constante porque estavam perseguindo o cérebro, aquele que montou essa operação. Uma pista sobre os ladrões surgiu nos primeiros dias de outubro, quando dois homens que estavam sob vigilância foram a um banco local e tentaram vender lingotes de ouro. O funcionário do banco rastreou o cereal lingote e viu que correspondiam aos roubados do banco. Os funcionários do banco alertaram a polícia e os dois homens foram imediatamente levados sob custódia. As autoridades tinham provas sólidas de que aqueles homens pertenciam à gangue e se tornariam mais próximos de outros membros se fossem forçados a falar e confessar a identidade das operações que planejaram. A polícia na França foi informada de que podem acusar seus familiares de crimes dos quais nem têm conhecimento e que têm autoridade para manter qualquer suspeito na prisão e usar qualquer método para obrigar uma confissão, mesmo que seja ilegal. Depois de tudo isso, saiu o nome dos dois homens que deu à polícia o nome de um fotógrafo chamado Albert. Ele disse que foi ele quem planejou esta operação. A polícia foi imediatamente até o fotógrafo e contou-lhe tudo o que conseguiram. O homem ficou tão chocado que disse-lhes que ele não sabia de nada sobre isso e os policiais se desesperaram porque ele também não se enquadrava no perfil e certamente parecia inocente. E quando perguntaram sobre ele, muitas pessoas alegaram que ele vivia uma vida simples como fotógrafo e o conheciam como um romântico encantador que era acima de tudo leal, especialmente à esposa. O casal preferia morar no campo, longe do barulho da cidade, então um homem simples como ele planejou um assalto a banco, parecia estranho para os policiais, mas ele foi levado sob custódia. Embora os detetives tenham começado a investigá-lo e o homem continuou alegando que era inocente, a investigação durou horas e horas. Os policiais tentaram todos os truques que conheciam para obter uma confissão, os legais e os ilegais, mas o fotógrafo permaneceu calmo. Enquanto Albert estava sendo entrevistado, a polícia invadiu a casa que ele compartilhava com sua esposa. Foram encontradas armas e bombas ilegais, o que deu à polícia a vantagem no interrogatório. Um disse antes que a polícia não tivesse problemas em usar meios ilegais para obter a confissão que eles queriam. Eles o ameaçaram de que acusariam sua esposa pela posse de armas de fogo e colocá-la na prisão por muitos anos porque eles têm certeza de que Albert ama muito sua esposa e ele não vai deixar que a prendam. Neste momento, Albert foi forçado a revelar a verdade à polícia para salvar sua esposa. Ele confessou que era o mentor desta operação e fez um discurso bem detalhado sobre como planejou isso. Ele disse que a ideia lhe veio à mente há 2 anos, quando um de seus vizinhos que trabalhava no banco lhe disse que o vault não tinha sistema de alarme. Albert foi ao banco e alugou um cofre que o banco usou para dar aos detentores do cofre o direito de entrar no vault sem guardas, a fim de dar-lhes algum tipo de privacidade enquanto colocavam suas coisas em suas caixas. Ele entrou no vault com sua câmera e começou a fotografar cada canto do vault e fez anotações extensas. Milhares de cofres estavam dentro do vault, então ele precisava de um plano que lhe permitisse ficar por muito tempo dentro sem ser notado para que ele pudesse quebrar todos ou a maioria das fechaduras. Ele lutou repetidas vezes e percebeu que a melhor opção que ele tinha para entrar era através do sistema de esgoto subterrâneo. A bela cidade tem um enorme sistema de esgoto subterrâneo, mas não estava sob os prédios, então Albert pensou que ele podia cavar um túnel a partir do ponto mais próximo para passar por baixo do edifício do banco. É claro que isto é difícil de conseguir. Foi necessário muito esforço e procura. Ele decidiu passar semanas debaixo do sistema de esgotos tentando encontrar uma linha que levasse diretamente ao banco e para descobrir o ponto de partida apropriado para a escavação. Isso foi muito difícil. O sistema de esgoto estava muito bolorento que ele não suportava o cheiro. Ele fumou um charuto cubano para combater o odor. Finalmente percebeu que esta era uma missão impossível.
Fingindo ser um empreiteiro, ele foi até a prefeitura e pegou um mapa do sistema de esgoto da cidade, o que tornou as coisas muito mais fáceis para ele. Finalmente ele encontrou a agência de esgoto mais próxima do banco. Ele localizou o ponto de partida certo para cavar, do ponto mais próximo do vault. Um túnel de 30 pés deveria ser cavado. Não é uma distância grande, né? Mas o que dificultou é que a escavação foi embaixo de uma das maiores avenidas conhecidas pelo engarrafamento e vai ser ouvido da rua acima. Albert agora tinha o plano, mas não os meios nem os homens para alcançá-lo, então ele viajou para Marsil e se encontrou com alguns líderes de gangues, incluindo a gangue de ratos de esgoto. Eles realmente adoraram o plano e ficaram entusiasmados com ele. Concordaram em ajudá-lo em troca de uma grande fatia do bolo. Eles forneceriam a mão de obra e todo o equipamento necessário para iniciar a operação. Em primeiro lugar, Albert colocou um grupo de rapazes na zona de escavação com rádios para avisar os outros se os policiais aparecessem inesperadamente. Ele tomou todas as precauções para garantir que a operação não falhasse. A escavação em si era tão cansativa porque trabalhavam com equipamentos tradicionais para não serem ouvidos pelos outros. O espaço era apertado, quente e mal ventilado, o que era muito difícil para os escavadores. Um dia, um dos homens não aguentou tais condições e desmaiou. Aqui Albert se viu obrigado a dividi-los em equipes. Cada equipe trabalharia por 10 minutos e depois descansaria por mais 10. Até um médico estava disponível para emergências. Eles precisavam de ar fresco e luz para continuar trabalhando, então trouxeram tubo de ventilação e cabo elétrico de 800 metros. Eles pegaram eletricidade de uma garagem próxima para ligar ventiladores e luzes. Isso melhorou as condições de trabalho. Albert acreditava que o sucesso do plano dependia do conforto dos trabalhadores, então ele fez o possível para deixá-los à vontade. 9 semanas depois, nos primeiros dias de julho, eles finalmente chegaram à parede do cofre. Todos estavam felizes, menos Albert. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a fazer. Eles ainda tinham que quebrar uma parede de concreto armado de 12 polegadas. Isso não foi difícil, mas eles precisavam de britadeiras e brocas para romper. Albert estava com medo que cavar com tal equipamento pudesse ser ouvido, então ele foi acima da zona de escavação e pediu-lhes para começarem a cavar. Seus medos se mostraram infundados, ele não conseguiu ouvir nada. Eles conseguiram quebrar a metade da parede do vault naquela noite e decidiram continuar o resto da parede. Na noite em que entraram no cofre, sábado, 17 de julho. Eles escolheram esse dia porque é o primeiro dia do fim de semana e o banco estaria vazio e eles teriam tempo suficiente para concluir o que haviam começado. Naquela noite, entraram no túnel e começaram a cavar o que restava da parede de concreto. Eles ainda tinham 15 centímetros de concreto armado para romper. A perfuração demorou muito mais do que Albert havia planejado. 2 horas da manhã de domingo, quando os ratos finalmente entraram no vault, soldar a porta de aço em sua moldura foi sua primeira tarefa. Dessa forma, Albert e sua gangue teriam tempo de escapar se alguém tentasse acessar o espaço do vault. Então, eles começaram a quebrar os cofres um por um e ficaram surpresos com o que encontraram. Ouro, joias, dinheiro, tudo o que eles sonharam. Comemoraram sua vitória jantando dentro do vault como reis, folheados a ouro encontrados em um dos cofres. Naquela noite, mensageiros armados vieram fazer um depósito noturno. É uma operação normal. Uma van armada trouxe uma mala cheia de dinheiro e jogá-la através de um pequeno buraco que levava diretamente ao vault sem ser aberto. Isso era como um bônus, um presente do céu para eles. Os ratos de esgoto ficaram quebrando os outros cofres, passaram quase 27 horas dentro do vault, embora só conseguissem abrir 400 caixas em 4.000. Mas foi mais do que suficiente para eles. Segunda de manhã, às 5 horas da manhã, Albert afirmou que era hora de sair. Menos de 4 horas depois, o banco abriria. Mas antes de sair, Albert pegou um spray de tinta e escreveu a frase famosa na parede: "E sem armas, sem violência, sem ódio." Essa frase fez os detetives ficarem furiosos, enquanto as pessoas estavam rindo e aplaudindo o crime. Andavam conversando entre si, e ao invés de dizerem olá e adeus, diriam sem armas, sem violência, sem ódio. No final, Albert acabou sendo preso junto com o resto da gangue de ratos de esgoto. Então ele citou todos os detalhes que dissemos anteriormente aos detetives e expressou seu desejo de cooperar em troca de manter sua esposa longe de tudo isso.
Albert estava sob custódia policial até que uma sentença final fosse proferida contra ele. Durante este período, Albert, junto com seu advogado, costumavam se encontrar com o juiz todas as quintas-feiras em seu escritório. O juiz queria avaliar seu estado e ver até que ponto ele estava pronto para cooperar. Esta situação durou por várias semanas. Albert foi ao gabinete do juiz e passou meia hora com ele. Ele foi muito cooperativo e todos esperavam que ele recebesse uma pena reduzida. Na última reunião antes do julgamento, Albert foi ao gabinete do juiz como de costume. Ele começou a falar sobre o roubo e entregou ao juiz 3 pedaços de papel com desenhos do sistema de esgoto e começou a explicar o que havia acontecido, como ele planejou a operação e onde começaram a cavar. Mas o juiz pareceu confuso e Albert ofereceu sua ajuda. Aproveitando a confusão do juiz, Albert calmamente se levantou de seu lugar, ficou atrás da cadeira do juiz e começou a explicar ao juiz com mais precisão. E começamos daqui e fizemos isso e aquilo e finalmente chegamos lá. O juiz estava focado nas palavras de Albert enquanto olhava para o mapa. Então, de repente, ele virou o corpo em direção à janela atrás da mesa do juiz e pulou por ela, deixando o juiz e o advogado atônitos e incapazes de compreender o que havia acontecido. O gabinete do juiz ficava no primeiro andar, tornando mais fácil para Albert pular no telhado de um carro que estava estacionado embaixo da janela. Assim que ele pulou, seu amigo estava esperando por ele de moto e depois fugiu. Desde aquele dia em que Albert havia desaparecido, a polícia não conseguiu encontrá-lo nem o loot que foi roubado porque ele não revelou nenhuma informação que os levasse a isso durante o período da investigação. Porém, disseram que ele enviou $600 em dinheiro para o dono do carro cujo teto pousou. Albert passou o resto da vida enviando fotos e mensagens provocativas aos investigadores através da mídia, jornais e revistas. Infelizmente, sua esposa, a quem ele tanto amava, decidiu não compartilhar sua vida de fuga. Ela permaneceu em Nice, onde continuou a trabalhar como enfermeira. O mentor do maior roubo do século faleceu em 1989 de câncer de pulmão. Aqui chegamos ao final da nossa história. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever e ativar o botão do sininho para receber novos vídeos.